Olá, pessoal! Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sei que tem homem aí também, porque quando tem mulheres e cias, sempre tem os homens nos assistindo, gente. Quero dizer que esse episódio de hoje está sendo gravado domingo, Dia das Mães, e eu quero agradecer já muito a minha convidada aqui, a Divaneide Basílio, por ter disponibilizado um momento aqui para que a gente fizesse essa gravação. Esse tema é do interesse de todos vocês, porque nós vamos falar, sim, sobre mulheres na política. E a gente sempre está falando, frisando esse assunto, reforçando, porque aqui no Mulheres e Cia é o espaço de fala da mulher. Então a mulher precisa falar também na política e sobre política. Tudo bem, Divaneide? Tudo bem, Michele? Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Dia das Mães, a gente aqui batendo esse papo gostoso. Mas olha que presente também, né? A gente Verdade. poder se encontrar no Dia das Mães, trocar essa energia e fortalecer, porque a política também é lugar das mães. Por que não? Exatamente. Além da mulher na política, a mãe na política é muito importante que você tenha a sua representatividade, que você tenha a sua fala em todos os lugares. E assim, Divaneide, a gente tem feito várias pesquisas e tem visto como o número de mulheres à frente na política é um número bem reduzido. E antes da gente falar sobre isso, eu vou querer que você se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Quem é Divaneide Basílio? Pois então, eu sou, uma migrante. Eu nasci em Pedro Avelino e cedo vim para Natal, com minha família. Meus pais eram trabalhadores rurais e essa luta, do sertão central, um espaço à seca, as dificuldades, e a gente veio para Natal. Foi aí que eu, já no bairro, na comunidade do Santa Catarina, me envolvi nos grupos locais, culturais, de igreja, da paróquia Santa Maria Mãe, que até hoje estamos por lá. E eu acho que isso que faz a diferença, esse vínculo, esse lugar de pertença. E esses lugares me trouxeram a possibilidade de conhecer Pastoral de Juventude do Meio Popular, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Escola de Formação Quilombo dos Palmares, essas referências que me ajudaram e contribuíram com a nossa formação. E aí, por falar em formação, eu fui estudar ciências sociais e cada vez mais me apaixonando pelos temas. Eu vi no seu outro podcast que você diz, eu sou apaixonada pelos temas. E eu acho que é isso que nos faz até aqui, Eu sou apaixonada por esses temas da vida, e esses temas da vida têm tudo a ver com a política, E é por isso mesmo que a gente se encontra nesse lugar de fala hoje, Hoje eu sou vereadora em Natal, estou vereadora em Natal. Quando eu digo que a política também é o lugar das mães, é que hoje eu participo da comissão de pessoa com deficiência e é um aprendizado que em grande medida tem a ver com esse lugar de ser mãe. Então, lá eu não sou apenas a vereadora, mas eu também sou uma mãe atípica. Então, hoje que a gente está também celebrando aqui nesse mês de maio, Dia das Mães, é também falar dessas mulheres todas que são invisíveis, que muitas vezes não são colocadas em primeiro plano e que estão fazendo a defesa da inclusão de muitas vidas. As mulheres e as mães atípicas são mulheres de muita força e eu tenho aprendido muito com isso. Nesses grupos, é uma transformação, porque você vai para lá já com o seu conhecimento, mas quando você chega num grupo desse, a história de vida de cada uma é tão forte, é tão contagiante, que é algo transformador, Então, eu acredito que quando se faz parte de um grupo grande, assim você vivencia momentos únicos como mulher e como mãe também. Verdade. A gente pensa que a gente sabe sobre inclusão, mas quando a gente chega, que cada uma está partilhando sua dificuldade, a luta pelo transporte é também uma luta por inclusão. Hoje, um exemplo do que nós estamos vivendo na cidade do Natal, que algumas linhas de ônibus foram retiradas
e o impacto disso na vida dessas mães, porque em grande medida são elas que levam seus filhos para o tratamento, no CRI, para dar um exemplo. Então, é a vida real das mulheres. E como que a mulher consegue ocupar os espaços da política sem ter essa retaguarda, sem ter o transporte, sem ter os centros de reabilitação, né? Sem ter esse lugar de cuidado mesmo. Então, e a gente vai entendendo. Isso se tornou uma pauta mais forte para mim, que antes eu imaginava que bom que a gente está lutando por inclusão, mas a centralidade disso na minha vida... É algo muito mais forte, muito mais maior. Profundo, né? Divaneide, a gente fala muito assim, que nós mulheres temos, independente da área que você atua, do trabalho que você desenvolve, a gente conta com rede de apoio. Conta não, gente. A gente conta com essa rede de apoio. É uma peneirinha furada. É tão pequena. E você, como mãe de 3 filhos pequenos, você como vereadora, como uma mulher tão atuante, como é esse processo? Olha, você está certa. A rede de apoio, ela é muito frágil. Ela é frágil, seja institucionalmente, né, das políticas públicas, de ter... né, o ICMEIs com condições para que as mulheres deixem seus filhos em tempo integral e possam trabalhar. Ela é furada porque as famílias hoje estão vivendo momentos de muita dificuldade, todo mundo tendo que se virar. E a gente precisa também ter esse cuidado. A saúde mental das mães é algo que às vezes ninguém fala. E como ocupar a política, como ocupar esse espaço da política, sabendo que eu preciso ter uma rede de apoio e que essa rede de apoio, para funcionar, ela tem que ter esse lugar de respeito. Então, eu tenho contado muito com o meu companheiro e que ele não fosse a exceção para a vida das mulheres, que todas as mulheres pudessem contar com seus companheiros, com suas companheiras, mas nem sempre é assim, né? Essa relação do machismo, do sexismo, muitas vezes também dificulta. Olha, você inventou de ir, então, tipo assim, é problema seu, se cuide. Então, nem todo mundo está ali nos apoiando, incentivando, dizendo, vai lá, né? Se joga, é seu, né? Ao contrário disso. Mas, ao mesmo tempo, tem também aquela marca, a gente vem carregando assim, a responsabilidade misturada com culpa, né? Então, a gente sai, mas aquele horário a gente já corre para voltar. Ontem eu viajei e aí... quando eu cheguei, não teve outra. Era madrugada, mas eles acordaram, vieram para cima de mim. E aquela foto que eu lhe mostrei ali, eu dormi praticamente sentada com eles no colo. E aí tem um momento que puxa vida, eu precisava pelo menos esticar meu corpo aqui. Mas, por outro lado, que bom que eles me querem aqui. E a gente vai também transformando, ressignificando. E vendo que o tempo que a gente tem, ele pode ser qualificado, né? Dá qualidade nesse encontro. Coloca no colo mesmo, aproveita... Um afago, um carinho. Se não dá para deitar, vamos sentada mesmo. Vamos que vamos. E já que a gente está falando sobre isso, Divaneide, existe dentro da política, existe a questão de que a gente não tem tanta liberdade. Tipo assim, você é vereadora, seu filho está com algum problema de saúde, está com alguma necessidade que você precisa se ausentar, mas naquele dia vai ter uma sessão. É complicado administrar isso aí? Não é fácil, porque se a gente disser que é fácil, a gente também vai maquiando, mas é possível, porque não pode, porque para os vereadores homens tudo bem, ou para os parlamentares homens tudo bem. Então, a responsabilidade não é só minha, se a criança adoeceu, ou também não é problema nenhum, por que não? Não posso hoje, né? E eu vou acompanhar remotamente, eu vou dar uma das vantagens dos últimos tempos, se é que a gente viveu um momento muito difícil, é que a gente pode falar em vantagem, mas eu acho que a gente incorporou esse modo virtual, olha nós aqui, né? Fazendo esse podcast. Então, essa é uma vantagem, a gente vai aprendendo a lidar. E hoje eu tenho mais tranquilidade, assim, não, agora eu não tenho como, eu tenho que acompanhar essa terapia. Meu filho faz terapias e a gente se divide, mas hoje é importante que eu esteja, então eu estarei. Agora, hoje não tem como faltar de jeito nenhum, vamos nos ajudar aqui, porque hoje tem uma sessão, né, que vai votar atualização salarial, então não dá para ficar de fora. Então, esse equilíbrio a gente vai
colocando. Mas o dia a dia é um dia a dia muito puxado e às vezes esse lugar é feito para nos tirar também, né? Olha, que pena, né? Que você tem 3 filhos, como é que você vai dar conta? Eu já recebi essa pergunta. E aí eu perguntei para o jornalista que me perguntou, você pergunta isso para os homens? Porque tem homem que tem 3, 4 filhos, né? Se eles dão conta, né? Porque quem tem que dar conta é a sociedade, de se organizar para ter estrutura para a gente poder ir. Então você começa a perceber que tudo gira entre a mulher, os filhos e a família, a posição que ela está ali. Será que ela vai conseguir dar conta daquilo ali? Né? Mas quando você é líder em uma empresa, quando você é CEO, você também tem os mesmos desafios, não só na política, né? Então a gente se desafia todos os dias. Todos os dias, e eu acho que isso é o mais importante. Acho que você trouxe uma questão bem interessante. Nós não estamos falando só de um lugar, nós estamos falando de todas as posições e nós podemos ocupar todas. Então esse argumento também é assim, né? Para as mulheres o cuidado da casa, para os homens a vida pública. E nisso foi aí que surgiu, né, que foi reforçado os preconceitos, foi aí que se invisibilizou as violências que as mulheres sofriam no âmbito doméstico. Não, isso é da vida privada, né? Vida de marido e mulher, ninguém mete a colher, é um exemplo bem claro, bem claro, bem típico e bem universal. Quando é o contrário, claro que mete sim, né? E claro que não é a mulher a única responsável por gerir a sua família. E se ela for, ela não pode ser sozinha. Se ela não tiver companheiro, se ela não tiver companheira, tem que ter a estrutura do Estado para funcionar. Tem que ter a creche, né? Tem que ter a rede de proteção de verdade. Não só no nome, né? Essa rede tem que ser, né? Essa rede tem que ser ativa. Divaneide, você acha que essa questão da mulher a mulher é mais para casa, para trabalhos que estão relacionados ali à casa dela, ao espaço dela, aí entra as empreendedoras que muitas vezes empreendem em casa, né? Então, isso no seu ponto de vista, é um dos fatos de que a mulher se distancia tanto da política? Eu acho que também. O que acontece? Foi dito pra gente que a gente não podia, ou foi dito pra gente que a gente não conseguiria. Nós temos precursoras, nós somos o Estado, né? Temos a única governadora do país, agora não mais, né? Porque Regina assumiu lá no Piauí, mas são apenas 2 mulheres no país inteiro. E pela história do Rio Grande do Norte, né? De Nígia, de Celina, né? De todas as outras que vieram antes de nós para ocupar esse espaço. E essas mulheres conseguiram ocupar esse espaço. E elas não podem ser exceção. Olha, na Câmara Municipal de Natal, nós tivemos uma vereadora chamada Maria Queiroz Bahia. E a gente tem buscado dar visibilidade a essa mulher, porque ela foi a única mulher com deficiência que já teve na Câmara. Inclusive, a gente criou uma Comenda Maria Queiroz Bahia, para homenagear as mulheres com deficiência e para dizer as mulheres com deficiência e as instituições que trabalham com elas podem atuar em qualquer lugar. A mulher com deficiência dança, canta, pode ser jornalista, pode ser artista, pode ser, né, namora, passeia. É uma pessoa que precisa ser respeitada. Então, dá visibilidade a essas mulheres que estavam escondidas, as mulheres negras, né? Porque nós somos a maioria, mas nós estamos subrepresentadas. E as mulheres negras estão subrepresentadas assim completamente. Na história, não é possível que a gente não tenha tido outras mulheres negras antes de mim na Câmara, ou que se afirmassem como mulheres negras, né? Então, esse é o lugar para a gente dizer, nós queremos mais e nós queremos outras mulheres aqui também fazendo parte disso. Durante todo o tempo, era assim, esse espaço aqui não foi reservado, né, para vocês. Então, quando eu chego, que apresento uma pauta, que alguém se incomoda, que alguém questiona, mas você acha mesmo que é adequado trazer esse tema, tem uma tentativa de silenciamento, né? Tem uma tentativa de dizer, não trate disso não, e tem uma tentativa de dizer, olha, esse lugar aqui não é para isso. Aí a gente vai para esse lugar dizer, esse lugar é para isso sim. Tipo assim, esse assunto não é tão importante quanto o assunto que eu tenho.
Exatamente. É como se falar da identidade, né? Uma mulher negra, então isso é um assunto irrelevante. Mas espera aí, é irrelevante porque as mulheres negras estão no subemprego. É irrelevante porque não temos mulheres negras nas principais funções e posições. Essa discrepância não é uma coincidência. Tem a ver com uma estrutura, um racismo estrutural. A maioria das mulheres negras estão nas periferias. A maioria são empregadas domésticas e com todo respeito a todas as profissões, mas essa também foi uma luta para dizer assim, as empregadas domésticas merecem respeito. Benedita está aí, que lutou para garantir, né, que tivesse tudo documentado. Mas por que as mulheres negras, além de serem empregadas domésticas ou cuidadoras, também não podem ser médicas, ou diretoras, ou vereadoras, presidentes das câmaras, diretoras de escolas, reitoras, presidentas da República? Né? Então, vamos parar para pensar, se nós somos a maioria, por que quando você você clica assim, abre a foto das câmaras, em geral, você vai ver um padrão, né? Todo mundo de um mesmo lugar. E a gente tem que falar que se há um lugar de representatividade, tem que ter todo mundo de vários lugares. Sim, é verdade. E essa é a luta, né, para a gente garantir que todo mundo de vários lugares esteja. Se nós somos 52% das eleitoras, nós temos que ser a metade das mulheres que estão lá, porque a gente se representa. Tem tantas mulheres formadoras de opinião, tem tantas mulheres que fazem diferença na vida de outras mulheres dentro dos seus trabalhos, dos seus segmentos. Então, hoje o assunto é exatamente esse, é você ser formadora de opinião e você vir a somar com outras mulheres para que essa opinião prevaleça. Né? Quando você fala em racismo, alguém pode dizer assim, nossa, mas esse assunto já é tão falado, se fala tanto. Gente, se fala pouco e se faz menos ainda. E aí, essa é uma forma de maquiar, viu? Já falou demais. Sim. Você está incomodando. Exatamente, que incomoda. Olhar para algo que existe e que é perverso, incomoda, porque é melhor eu não ver. É melhor eu dizer que a gente já tem uma lei, que racismo é crime, deve ser punido em forma de lei e que está tudo certo. Só que não está. O racismo está aí se reverberando. Marielle morreu. E ele adquirindo outras formas, né? Porque vem o preconceito, vem o racismo, vem a violência política. Tudo isso está interligado. Tudo isso é entre o homem e a mulher. Né? Entre aquela pessoa e a outra pessoa que é negra, aquela outra pessoa que tem alguma deficiência. Então, o racismo, ele é tudo isso aí. Ele assume formas diferentes, o preconceito e o racismo. Eles andam juntos, né? Por isso que tem que andar junto a solução, né? Quando a gente diz assim, esse debate da interseção, igual aquele conjunto, né, na matemática, esse aqui é o da interseção, que juntou tudo. Tem que juntar a questão de classe social, a questão de raça, né, a questão de gênero, que é diferente ser uma mulher negra pobre, é diferente, né, morar numa comunidade distante e depender de ônibus, claro que é. Como é que eu vou falar que essa mulher vai ter a mesma igualdade para ocupar um espaço da política? Não pode ser divaneio da exceção que entrou no movimento e que foi lá, não pode ser tão duro assim, tem que ser mais leve. As outras mulheres podem ter um espaço de formação já de pronto, não precisa ser a primeira, né, da família a entrar na universidade. Que é no seu caso. Não precisa, pode ser diferente. Essa realidade foi a minha, mas eu não quero que as outras mulheres que venham depois de mim passem todas as dores que eu passei, não precisa. E assim, Divanilha, a gente vê que muitas vezes as mulheres que estão na política, elas são filhas, elas são esposas, elas são netas, né, de homens que fizeram seu nome ali na política. Então, são pouquíssimas as mulheres que não têm histórico familiar de política, né, mas que se visualizaram ali e enfrentaram essa caminhada.
Isso que você tocou é um assunto importante. É claro que é difícil para todas as mulheres, mesmo essas que têm um lastro familiar, mas o fato de ser mulher, claro que tem uma diferença, né? A relação de poder, né, de um gênero sobre o outro, infelizmente, é muito forte. Mas essa mulher teve condições de chegar até ali. Ela teve alguém, ou ela teve uma estrutura, e as outras? Né? Então, ela teve um suporte. Um suporte, né? Ela pôde escolher de repente, e a gente? A gente pôde escolher ou foi na marra, foi no tranco? Não pode ser no tranco. A vida toda, né? Tudo ser no tranco é muito difícil. Aí muitas desistem por causa disso, né? Por causa Muitas disso, desistem. porque existe uma ponte muito grande a você atravessar e às vezes você não tem fôlego para tudo aquilo. Muitas desistem ou muitas são levadas a desistir. Eu vou dar um exemplo que eu dei recente, até a Bruna acompanhou, que foi... Eu era da escola de dança do Teatro Alberto Maranhão e eu não desisti, viu, gente? Eu não tive escolha. Eu tive que começar a trabalhar, mas eu queria ser bailarina, então eu não tive escolha. Eu precisei fechar aquele ciclo ali com muita dor e abrir outro. Mas quando eu abri outro ciclo ali, daquele momento da não escolha, então veja, tem uma coisa da não escolha, não é a desistência. É assim, é a sobrevivência. Eu preciso tomar essa decisão, eu sou de uma família pobre, minha família depende, né, que eu complemente a renda ou que eu me mantenha, porque não estava fácil, não é fácil para todas as famílias e naquele momento também para a minha. Mas, se você prestar atenção, a política de cotas, ela demonstra que quase é muito alto a porcentagem, mais de 80%, tem universidades que é 90%, a permanência de quem entrou pelas cotas, o nível, porque disseram que ia nivelar por baixo e não é verdade. Ao contrário disso, quem pega aquela oportunidade, pega com toda a força. Então, desistir não é uma possibilidade para a gente. Ao contrário, é assim, se eu não tiver escolha, eu vou ter que sair. Mas se eu tiver escolha de ficar ali, eu vou fazer do limão uma limonada, né? Eu vou correr atrás. Então, eu entrei, por exemplo, no mandato de 2 anos e eu não entrei sozinha. Eu era suplente, entrei com todas as outras e todo mundo, e todos os outros também, né? E a gente correu e depois eu voltei como a mulher mais votada na eleição. Mas não foi Divaneide a mulher mais votada, não foi um fenômeno, foi o seguinte: eu não posso desistir disso aqui. E tem que dar certo, eu não posso errar, é a nossa chance. Não é a minha chance individual, é a nossa. Mostrar para todo mundo que dá certo. A gente não queria ficar provando o tempo todo que a gente tem condições, que a gente é capaz, porque a gente já sabe que a gente é capaz, mas as outras pessoas duvidam. E pelo fato de ser a mais votada, né? A segunda mais votada até então, né? Divaneide, isso se torna tipo assim, uma pressão. Você disse, não, eu tive tantos votos assim, tanta gente acreditou em mim, tantas mulheres votaram em mim, os homens votaram também. Então eu preciso fazer a diferença. Sim. Não digo que é pressão, mas eu digo que esse sentimento de eu preciso fazer a diferença é o mesmo de eu não posso desistir, é o mesmo de talvez para alguém que chegou naquele espaço por vias mais tranquilas e se tiver dúvida, né? O benefício da dúvida muitas vezes não cabe a gente. A gente está ali e a gente diz assim, não, eu tenho que ir. Esse lugar aqui eu conquistei com muita marra, né? Com muita força. Ele é um espaço de uma conquista coletiva. Eu não posso, né, dar um passo atrás. Pode ser difícil às vezes, né? Eu acho que às vezes isso pode também, quem sabe lá na frente esse benefício da dúvida vai poder existir quando a gente tiver câmaras cheias de mulheres negras. Hoje não cabe. Recentemente eu conversei com um amigo que já foi vereador lá em Mossoró e eu perguntei a ele se ele sentia o desejo de voltar à Câmara, de voltar a ser vereador. E ele me perguntou na hora, Michele, você gostaria de me ver de novo lá? Eu disse, sim, gostaria, porque quem é que não quer alguém que é amigo seu, representando de certa forma você ali, sua fala, né? Lógico que a gente quer. Eu disse, mas quem tem que responder não sou eu, é você. E ele disse a mim que
ele percebeu, e veja só, a colocação que eu estou querendo fazer aqui para vocês, é que ele é homem e ele disse que se sentiu muito pressionado, né? Que não, eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha sossego, era muita gente me abordando, era muita gente me procurando. Tanto presencial, que o pessoal sabe onde é, todo mundo sabe onde é que você mora, Sabe. como nas redes Rua Concórdia. como nas redes sociais. E as redes sociais, hoje a nossa vida é escancarada. Você bota lá, eu pesquisei você lá, apareceu tudo, apareceu o nome dos filhos, apareceu tudo. Só não recordo se apareceu o nome do marido, mas tinha lá que era casada. Então a gente já vê os projetos, você falou aqui, eu já vi seus projetos lá de Marielle, a placa da rua com o nome de Marielle, já vi lá da vereadora com deficiência. A gente se expõe muito, né? Então, assim, trazendo a fala dele para a sua fala, essa exposição é verdadeira? Sim, é verdadeira. E eu entendo quem fica angustiado e quem diz assim, eu não sei se eu quero isso para mim. Eu entendo demais. Mas é que há muito tempo, independente de ter um mandato ou não, essa percepção de que as injustiças estavam aí me fizeram querer isso para mim, para a minha vida. Essa história de luta. Que se eu amanhã não for vereadora, eu vou continuar sendo militante. Então, na verdade, eu não escolhi ser vereadora, eu escolhi ser militante. Eu fui envolvida, né, na luta. As coisas foram acontecendo. Quando o padre Sabino olhou para mim e perguntou assim, por que você é do meio popular? Eu pensei, porque eu sou pobre, pastoral de juventude do meio popular. E ele disse, então essa sociedade tem pobres e ricos? Foi a primeira vez que eu entendi que a sociedade era dividida. E você é o quê? Eu falei, eu sou, até arrepio, né? Eu sou filha de trabalhadores. O meu pai era agricultor e agora ele é operário. Ele disse, então você é pobre. E aí eu saí dali pensando, tá errado isso, né? Essa sociedade é injusta. Uhum. Então faz muito sentido eu estar aqui nessa pastoral, que está lutando por moradia, que estava ajudando, né? A gente era da Zona Norte, mas estava ajudando Mãe Luísa, na época, né? Que era a SOS Supapo, a luta por moradia. E hoje eu sou vereadora e eu estou lutando por quê? Por moradia. Eu sou contra os despejos na pandemia. Eu lutei pelo aluguel social em Natal. Quer dizer, essas ações que a gente faz ou fez na nossa vida, na Rede de Jovens do Nordeste, ou quando eu estive na Secretaria Nacional de Juventude do governo Dilma, eu estava ali porque é resultado de uma caminhada coletiva. Então, hoje eu estou aqui, se amanhã eu não for vereadora, eu não for deputada, eu não for nada disso, eu continuarei sendo militante, estarei nas ruas, estarei em todos os espaços defendendo justiça, então, e vou continuar sendo exposta, porque a gente que escolhe lutar, a gente se expõe, mas essa capacidade de indignação, de não aceitar, né, que as injustiças sejam um lugar comum, que as violências sejam um lugar comum. Vou continuar sendo feminista, vou continuar sendo feminista negra, que tem uma diferença. Existe uma diferença. O pessoal diz muito, Michele, você é muito feminista. Gente, eu nasci assim. Eu nasci assim. E não é a questão feminista, e as mulheres foram muito distanciadas entre ser uma feminista e ser uma mulher. Então, você pode ser uma mulher feminista, você pode ter a feminilidade e ser feminista, porque as pessoas acham que... Eu digo isso porque isso acontece comigo no meu dia. Você é feminista, então você tem que ser mais radical. Não, a gente é feminista porque a gente tem uma visão. São muitos rótulos, né? Sim, somos rotuladas. Você percebe que esses rótulos não vão para os homens. Os rótulos vão para as mulheres. A gente tem que estar num padrão. Olha, se você quer ser boa o suficiente na política, né, você tem que ser mais cordial. Quantas vezes eu já não ouvi, Divaneide, você está muito nervosa. O cara me agrediu, ninguém foi lá mandar ele ter calma. Veio todo mundo para mim, tenha calma.
É bem assim, é bem assim. Às vezes, mas eu tenho calma, só não tenho passividade. E a gente tem sangue na veia, meu povo. A gente tem sangue aqui, entendeu? Então esse sangue ferve e a gente tem que falar. Então, assim, eu sou muito grata, volto puxando aqui para a rede de apoio, porque eu me encontro ao redor de pessoas que me apoiam, que me entendem. Mas eu já me vejo no lugar de outras mulheres, por isso que o Mulheres em Si existe, entendeu? Porque tem aquela mulher que não é entendida, tem aquela mulher que não é ouvida. Sim. E assim, aqui hoje a gente tem esse espaço para ouvir as mulheres. Eu recebo umas mensagens que eu digo, nossa, eu não sou uma pessoa conhecida, e a pessoa já vem abordar esse assunto comigo. Então eu fico imaginando os tipos de mensagens, de pedidos de socorro, de assuntos, e assim, de coisas muito sérias, né? Tipo assim, de saúde do filho, de violência contra a mulher, sim, né? De desrespeito, de discriminação. Então, gente, é assunto para Mas você não 5 horas de podcast, porque é muita coisa. Olha eu falando aqui, me metendo na entrevistadora. Mas você não acha que isso também é bacana? De repente as mulheres nos veem como referência. Sim. Né? Ver você que está aqui trazendo todos esses temas e trazendo coisas assim. É por isso que tem essa confiança também. A gente vai construindo outros caminhos. Quando alguém diz assim, e algumas pessoas me perguntam, Divaneide, como você, né, virou vereadora, né, que a gente já falou disso aqui, ou por que você está colocando seu nome à disposição para pré-candidata a deputada estadual? Como? Porque tem a ver com isso, não tem como recuar. É um passo à frente. É um caminho, uma escolha de vida que você teve para você de saber que pode fazer a diferença na vida de tantas outras mulheres e família, né? A questão de ser pré-candidata é algo desafiador. Quando você lá atrás, volte aí um pouquinho, você já se via assim, nossa, pré-candidata a deputada, futura deputada. Então você já se via assim ou você almejava ser vereadora e deixar as coisas acontecer? Olha, eu nunca me imaginei nesse espaço. Eu encontrei um amigo meu em São Paulo, agora que eu fui para o lançamento da pré-candidatura de Lula, Pedrinho. E desde pequena, Pedrinho morava no meu bairro e ele estava lá. E ele me chamava de vereadora. Porque ele dizia assim, essa menina é desenrolada, mas essa menina era resultado dele, que era da pastoral operária, que me levava para o processo de formação, de Bianca, né, que me carregava para todos esses lugares. Então, quando a gente tem a oportunidade, esses projetos sociais que tem nas comunidades, gente, eles são fantásticos, eles revertem trajetórias. Eu poderia estar alheia ao mundo, mas não, eu tive a chance de estar numa roda que me fez enxergar um outro mundo. Que é muito aquele que a gente diz assim, você precisa sair da sua bolha. Isso. Você tem que estourar essa bolha e ver o que é que está acontecendo ao redor de você. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui saindo dessa bolha, entrando em outros lugares e entendendo que essa luta ela era maior que o que eu estava vendo. E tem, assim, não é eu me vendo como vereadora, mas isso é uma consequência de uma construção coletiva. E hoje a gente percebe que se a gente acredita que nós tivemos e nós temos uma governadora que fez e faz a diferença no estado do Rio Grande do Norte, de origem popular, e não é professora. Professora, exatamente, né? Com as entregas que nós tivemos aí, esses dias a gente estava conversando, eu, Crispiniano e Mineiro, como foi bacana a entrega do Teatro Alberto Maranhão, da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, da Pinacoteca, da Biblioteca. Aí você para pensar, do Forte dos Reis Magos, inclusive lugar que eu trabalhei, então fico muito emocionada de ver que ele foi devolvido à sociedade. Esse zelo com a coisa pública, se existe e se a gente diz, olha, a sociedade tem que ser tratada de outro jeito, se tem alguém que faz gestão de forma diferente, como eu posso contribuir? Se essa ação que eu estou fazendo na Câmara Municipal de Natal, ela pode ser estendida, se a agricultura urbana, que é uma lei que a gente conseguiu e que a gente já está numa interface com a Grande Natal, a gente aprovou aqui, mas é incrível. Extremóis chama, São Gonçalo chama. Quando eu vejo, a gente já está aí, eu estou aí já
discutindo isso em outras cidades, porque do outro lado da rua é Natal está Parnamirim, do outro lado da rua é Natal está Extremóis, do outro lado da rua é Natal está São Gonçalo. Então eu não posso achar que a gente está aqui numa bolha, que a gente pode fazer a diferença em outros lugares e que se essas ações elas foram boas e são importantes, por que a gente não pode estender? A gente pode, e a gente vai fazendo essa provocação, se sentindo provocada e provocando as outras pessoas. Podemos? Né? Podemos ocupar todos os lugares mesmo? Se podemos, então vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Divaneide, assim, é bem interessante porque é uma caminhada, é um crescimento, é um amadurecimento, né? Então você já vai vendo que pode alcançar mais pessoas, pode fazer mais transformações, né? Pode abrir mais caminhos, mais lutas e mais trabalho, né? Mais trabalho. O trabalho só vai aumentar. Vai aumentando, né? Mas o seu também, né? Porque você está aí cheio já de gente para entrevistar. Graças a Deus. E muita gente, viu? Eu estou muito contente de estar aqui. Acho que essa iniciativa que fortalece as mulheres, ela é super bacana. Vou divulgar muito, porque muito obrigada. Acho que as mulheres precisam conhecer, precisam saber que outras mulheres existem para se inspirar. Quando eu vejo a história de Marielle, é uma pena que muitas outras Marielles tenham morrido e que tenham sido invisibilizadas, e é uma pena que ela tenha morrido. Foi calada, tanta história, tanta coisa para fazer, foi calada de uma forma brusca demais. Isso, e muitas mulheres são silenciadas e a gente não pode aceitar. Então, né, Mulheres e Cia, dando voz às mulheres, contando histórias. Sim. Isso é fantástico, né? E aqui no Mulheres e Si a gente quer isso, a gente quer falar de mulher, assunto de mulher, para mulher, e assim, de política, de educação, de empreendedorismo, da vida cotidiana, dos direitos, de questões de discriminação. Então aqui a gente vai abordar todos os assuntos, você já sabe disso, que estão relacionados ao nosso mundo feminino. Divaneide, quero agradecer muito, desejar um feliz Dia das Mães, abençoado para você, para sua família, e por você ter tirado esse tempinho aqui para a gente conversar, foi maravilhoso. Olha, esse momento aqui, por isso que eu estava dizendo, eu vou divulgar muito, porque é transformador. Quando a gente também fala sobre nós, a gente recorre à história das nossas antepassadas, das ancestrais, desse lugar que a minha mãe não pôde estar, que a minha avó não pôde estar, mas que certamente a minha filha, a filha das minhas amigas e as novas gerações poderão ocupar. Sim, é verdade. Serão muito mais mulheres ocupando empreendedorismo, ocupando economia solidária, ocupando lugares de destaque em todas as áreas. Então, é uma coisa assim de fortalecimento. Sim, é uma troca fortalecedora, né? Eu saio daqui renovada, então que agradeço por essa oportunidade. Presente do Dia das Mães. Obrigada. Parabéns, feliz Dia das Mães, um feliz mês, né, de maio pra gente e para todo mundo que acompanhou. Gratidão. Pessoal que nos assistiu, tá? Não esquece de seguir aqui o nosso canal. Esse episódio ele é produzido pela Tag Publicidade, tá? Então já peço a você que se tem seu desejo de ter seu canal, de ter sua rede social, de ter seu podcast, fala com a Tag Publicidade que eles estão prontinhos para lhe atender. E compartilhe esse episódio com aquela mulher que está precisando falar, ela não sabe para onde ir, mas ela está querendo ser ouvida. Compartilhe para ela também. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.